Muito boa noite, amigos queridos do Lela. Estamos aqui mais uma vez para fazermos juntos uma reflexão. Reflexão essa que vem falar para nós da passagem do Evangelho de Jesus, de suas grandezas, de suas palavras atemporais, sempre nos convocando à reflexão, ao entendimento, à ação também, Mas antes gostaria de convidá-los a fazermos uma prece de início, de abertura, para que possamos, envolvidos pelas energias espirituais, de amor, possamos então, com esse envolvimento espiritual superior, harmonizando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e elevando os nossos corações e a nossa mente ao nosso Mestre Jesus, rogando o seu amparo divino, a sua inspiração divina, para que possamos sentir as palavras do seu Evangelho como sementes no solo fértil do nosso coração. Se conosco, querido Jesus, que a sua palavra amiga nos envolva a alma e nos traga em nós, invoque em nós as lembranças do teu amor. Que assim seja, Jesus. Então, fazendo a reflexão da noite, nós temos Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, comentando uma passagem do Evangelho de Lucas, que está assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Está em Lucas, capítulo 6, versículo 46. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu Evangelho de amor e de luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal, em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande demasia para o esforço humano, e põe-se à espera dos milagres imprevistos sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura a vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhe pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Então, fazendo uma reflexão sobre o que diz o benfeitor, a respeito da passagem do Evangelho, quando Jesus fala: por que me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu disse? Emmanuel diz que os aprendizes, as pessoas que se dispõem a seguir o caminho evangélico, muitas vezes elas estacionam na preguiça, ou no medo, ou no cansaço, ou exigem que Jesus venha em pessoa lhes invocar a vontade e o trabalho. E ele diz que, na verdade, o que os aprendizes têm realmente é preguiça e ficam se justificando, quando, na verdade, Jesus, ele nos convoca. Às vezes nós esperamos, na nossa mania, na nossa megalomania, nós estamos às vezes esperando
por trabalhos gigantes, né? Por sermos notados, né? Por sermos grandes palestrantes ou escritores, ou termos destaque, ainda que dentro da doutrina espírita, né? É lugar onde nós deveríamos estar aprendendo a humildade. Então, quando o benfeitor nos convoca à humildade e ele diz que estejamos nós varrendo a rua como varredores, ou estejamos em palácios ou como políticos, saibamos que onde quer que nós estejamos, estamos a serviço de Jesus. Porque Ele nos convoca dia a dia, no cotidiano, naquilo que nós somos e naquilo que nós fazemos. E aí a reflexão é, como é que nós estamos fazendo esse trabalho? Será que a gente não imagina que para estar a serviço do Mestre, a serviço do Evangelho de Jesus, nós deveríamos estar num pedestal? Ou nós deveríamos ter algum mandato específico? Ou estarmos numa tarefa de destaque? Quando na verdade não. Jesus nos convoca naquilo que nós somos, naquilo que nós temos e naquilo que nós fazemos. É o florescer onde Deus nos plantou, né? É estar feliz em estar onde estamos, e estando onde estamos, que possamos realizar a nossa tarefa. E como é que é realizar uma tarefa a serviço do Cristo? É estar com Jesus, fazendo aquilo que nós fazemos. É fazer o melhor possível com os recursos que temos no momento. É realmente entendermos que o Evangelho do Cristo é o Evangelho da humildade, da simplicidade. É entendermos que quando o Mestre nos convoca, Ele não está pedindo de nós, exigindo de nós algo que não possamos dar. Né? E a grande pergunta, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? E aí ele diz, Emmanuel diz que nós somos realmente indiferentes e esperamos até que a morte do corpo venha, então, para que a gente possa ouvir as palavras do Cristo. Às vezes a gente espera, né, acha que nós só podemos realizar ao chamado espiritual depois da morte, quando estivermos no plano espiritual, quando na verdade é aqui, é na vida e é na carne a oportunidade, a grande prova, né? Porque essa aqui é a nossa escola, é aqui que nós precisamos fazer as provas como estudantes que somos na escola da reencarnação, é aqui que nós precisamos fazer as nossas provas. Então não adianta esperar que venha a morte do corpo, ceifar-nos a vida física para que possamos realizar algo com o Cristo. A hora é agora, o lugar é aqui. O momento é esse. Façamos o que tivermos que fazer com relação a estarmos trabalhando com Jesus. E não deve ser algo muito especial, né? Como eu disse no começo, a nossa megalomania de esperar que sejamos, né, convocados para algo muito especial, e aí estaríamos trabalhando com Cristo. Quando Ele começou o seu apostolado, que convidou, né, e escolheu os seus apóstolos, Ele foi buscá-los na simplicidade do que eles eram. Ele não escolheu nenhum apóstolo em posição política de comando, Ele não escolheu nenhum dos apóstolos escolhidos, tinha posição social de destaque. Muito pelo contrário, Ele foi procurar os pescadores, Ele foi procurar aqueles que trabalhavam humildemente no dia a dia, com muitas dificuldades, pagavam os impostos, né, a Roma dominante. E até mesmo os próprios apóstolos se equivocavam durante a jornada com o Mestre, se equivocavam acreditando, né, que Jesus não era quem Ele era. Muitos deles, como Judas, acreditavam que Jesus os libertaria do jugo romano e acreditavam-se como judeus que eram o povo escolhido, quando Jesus disse que Israel é o mundo todo, que escolhidos somos todos os humanos.
Então não há postura, não há posição de destaque para quem quer estar com Jesus. O Evangelho nos convoca todos os dias para realizar dentro da nossa própria casa o trabalho de luz do Evangelho. É a paciência que devemos a cada um que convive conosco e, por que não, a nós mesmos. É o amor que devemos àqueles com quem convivemos e a nós mesmos. É a entrega que devemos ter com o trabalho que fazemos, seja ele qual for. Como diz o benfeitor, né? Seja varrendo rua, seja na política, seja onde quer que estejamos. Que estejamos neste momento, onde quer que estejamos, seja qual for o lugar, que este é o lugar certo, o lugar exato para realizar com Jesus, dentro do seu Evangelho. Quando ele disse um dia para os seus apóstolos, quando fizerdes ao menor, ao mais pequenino, é a mim que farias. Quando tive fome, me deste de comer. Quando tive sede, me deste de beber. Quando tive frio, me agasalhaste. Na verdade, quando fazer isso ao menor, aos mais pequeninos e aos mais necessitados, é a mim que estareis fazendo. Então não adianta esperar que Jesus venha em pessoa nos convocar, porque Jesus vive, como disse o benfeitor. Ele vive e ele aqui está, né, esperando que nós entendamos então que o seu chamado é todos os dias, que o chamado de Jesus para que possamos viver dentro dos seus ensinamentos, ele é desde o momento que nós acordamos, quer onde quer que estejamos, com quem estejamos. Nós podemos ser úteis a qualquer momento, seja lá onde for que estejamos. Às vezes eu mesma me questiono se estou fazendo o trabalho com Jesus e se faço algo de útil, mas veja bem, eu sou professora de profissão, então eu fico me perguntando se não teria que desenvolver um trabalho espiritual, mais espiritual do que lidar com mentes infantis, mais espiritual do que levar profissionalmente o título de mestre. E aí vem uma lição dessa, uma reflexão dessa para responder a esses questionamentos e entender então que seja lá o que nós estejamos fazendo. É aqui, agora, o lugar correto, esse é o momento. As inseguranças que nós temos, talvez seja porque nós não nos acreditemos capazes, mas nenhum de nós é incapaz. Nenhum de nós é incapaz de amar um pouco mais. Nenhum de nós é incapaz de compreender um pouco mais. Nenhum de nós é incapaz de melhorar um pouquinho mais. Nenhum de nós é incapaz de nos perceber como somos, nos respeitar como estamos e nos propor a sermos melhores. Na verdade, no fundo, o que nós precisamos realizar a cada dia é caminhar um tantinho mais, é não parar, é perceber que não podemos ficar à margem, é não deixar que escorra entre os nossos dedos o tempo, porque não existe notícia de quem quer que esteja morrendo por uma doença terminal num leito de morte, que o seu último desejo queira se levantar e brigar com quem quer que seja e tirar vantagem onde quer que seja e passar no banco e pegar um pouco mais de dinheiro. Quem está no seu leito de morte e de dor, se tivesse um pouco mais de tempo de vida, certamente que perdoaria a quem precisa, sabe que precisa pedir perdão, que viveria um pouco mais com aqueles a quem ama, que dedicaria um pouco mais de tempo àquilo que ele realmente sabe que tem valor e àqueles que para ele têm valor. Então, quando estivermos a alguns passos do túmulo,
o nosso desejo e a nossa vontade de termos um pouquinho mais de tempo, certamente que seria para amar um pouco mais, para aproveitar um pouco mais a vida como esse grande presente que Deus nos dá. Então, que possamos agora e já entender que a vida que aqui está e que a vida que aqui é em nós e conosco, ela é a que nos convoca o tempo todo a sermos melhores. Aquilo que é do homem, o homem foi criado para ser a melhor versão de si mesmo. E esse é o seu legado. Isso é o que ele deve deixar de herança para quem quer que seja. Ser melhor do que ele mesmo pode ser, não com relação a ninguém, a quem quer que seja, mas com relação a ele mesmo. É se superar, é superar os seus limites, é entender que enquanto filhos de Deus, nós podemos e devemos sermos melhores a cada dia, refletirmos, fazermos as necessárias reflexões e meditações acerca do que temos sido. E quando formos planejar algo, seja curto ou a longo prazo, que os nossos planejamentos não incluam só as questões materiais, onde eu quero me superar, eu quero ter um carro novo, ou uma casa nova, ou comprar isso ou aquilo, que as nossas superações sejam com relação aos nossos valores e às nossas virtudes. Porque é isso que vai ter feito a vida valer a pena. Porque se formos analisar na história do homem, e eu como professora de história às vezes me pego fazendo essa reflexão, a evolução humana, né, desde os seus primórdios, o homem quando começou a pensar, a ter raciocínio e a se diferenciar dos animais, ele começou numa luta, numa disputa, né, de sobrevivência, porque era o que lhe cabia, ele precisava sobreviver e multiplicar, né, fazer com que a sua espécie sobrevivesse. No entanto, nós nos alongamos com a questão da sobrevivência apenas, quando na verdade nós já temos condição de evoluir não só pela sobrevivência da espécie, mas por virtudes, por angariar, por construir em nós. E o destino do homem, né, já dizem os antigos filósofos, é o de ser homem, mulher, né, é o de ser melhor do que foi, é o de adquirirmos virtudes, porque nós já adquirimos fisicamente as condições de vida. Hoje nós temos o conforto que não tínhamos, hoje nós temos o material necessário, né, para a sobrevivência. No entanto, o que nos cabe e o que nos falta, o vazio que nós sentimos em nós, é realmente o vazio dessa construção, da construção de virtudes e de sabedoria. E é a isso que somos convocados todos os dias. Quando eu vejo cristãos de verdade trabalhando no nosso contemporâneo, não os santos que nós conhecemos como São Francisco, Madre Teresa, né, histórias que nós conhecemos de grandes homens e grandes mulheres, mas pessoas comuns como o padre Júlio Lancelotti, que trabalha com os pobres, com os esquecidos, com os marginalizados, com aqueles que a sociedade exclui, com os invisíveis. E aí nós percebemos que esse deve ser o nosso tipo de evolução, né? Ele está com Jesus. Eu não tenho dúvida alguma que esse tipo de pessoa, que esse tipo de cristão realmente traz Jesus para perto de si. Quando a gente se dispõe a olhar para o invisível, a olhar para aquele, tratar, acolher aquele a que a sociedade inteira chuta e exclui, aquele que se você não vai te dar destaque nenhum se você ajudar, porque não a sua mão esquerda não vai saber o que a direita está dando, que é o trabalho que esses gigantes fazem. Esse tipo de atitude, essas pessoas que lutam por melhorias sociais,
Essas pessoas que plantam uma árvore sabendo que nem eles mesmos vão desfrutar da sombra dessa árvore. E aí essas pessoas devem ser para nós o exemplo do que Jesus espera de nós. Então que fique a mensagem, a reflexão dessa noite e essa grande pergunta, vamos repetir e deixá-la ecoar dentro de nós. E por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu digo? Que Jesus, o nosso Mestre, possa então estar conosco, nos ajudando a responder essa pergunta. Que seja abençoada a nossa noite. Agradeço a atenção, rogando bênçãos ao nosso Pai. Que Ele esteja conosco para que possamos fazer com que essa pergunta que ecoa seja respondida da melhor maneira possível. Que assim seja. Muito obrigada.